Olá pessoal, vamos lá para a nossa quarta semana de economia. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu gostaria de falar algumas coisas para nos auxiliar nesse momento de dificuldade. A primeira delas tem muito a ver com o que nós estamos passando, um momento novo. Nos meus 44 anos de idade, eu não me lembro de ter passado por nenhum momento parecido com esse. E toda vez que a gente tem uma atividade nova, um momento novo, uma incerteza, nos causam alguns nervosos, nos causam algumas interferências. E nós temos que focar no nosso objetivo. O objetivo nosso nesse ambiente é criarmos conhecimento. Esse conhecimento depende de uma interação que ela não pode ser física, mas estamos suprindo essa necessidade. Percebam que num primeiro momento, que foi a semana 1, em que a gente não sabia se suspendia a aula, se as aulas continuariam, para hoje, passando aí no meio por uma semana de prova, uma semana de avaliação que ninguém sabia como é que aconteceria, hoje já está muito mais tranquilo. Mas a gente percebe pelos relatos de alguns colegas, alguns alunos, que o nervosismo às vezes tem nos trazido momentos de angústia e até de desavença com o colega. Então, eu gostaria de pedir para vocês muita calma nessa hora. O segundo ponto que eu gostaria de tratar tem relação direta com o planejamento das nossas atividades. Percebam que todos os dias, você de segunda a sexta, está tendo o lançamento de uma aula. Qual aula? A aula que você teria no dia. Hoje você está recebendo a aula de economia, porque essa seria a aula que você teria nesse dia se o ensino fosse presencial. Percebam, se eu deixar de fazer a atividade de hoje, amanhã eu terei a atividade de ontem e a atividade de hoje. Então é importante que a gente pense que a gente está saindo para a faculdade. Pense que a gente esteja se deslocando, mas na verdade, ao invés da gente sair de casa, a gente vai para um lugar específico da casa, onde tem uma tranquilidade para que você consiga se dedicar àquele conhecimento. Vocês não estão sós. As atividades estão sendo pensadas por dezenas de profissionais altamente qualificados que pertencem ao nosso quadro da faculdade. Não só professores, mas como técnicos, como pessoal de TI, como pessoal que nos dá suporte, pessoal da secretaria. E, antes de mais nada, o nosso trabalho não é feito somente pelo professor. O nosso trabalho ele é feito a diversas mãos. Ele é feito com um processo de união entre aluno e professor. Então, se atentem para isso. A hora que vocês perceberem um professor um pouco mais tenso, tranquilize o ambiente ao invés de trazer mais conflito para esse ambiente. Dessa forma, a gente vai conseguir superar essa diversidade. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que vocês devem usar os canais de interação comigo. Cada uma das turmas tem uma forma de se comunicar comigo através de um grupo no WhatsApp. Não tá legal? Você quer conversar comigo em particular? Me chama lá. Dessa forma a gente pode trazer em dúvida aquilo. Se eu achar que isso é necessário, eu faço alguma complementação, alguma coisa, alguma anotação nos grupos da sua turma. Tá bom? Vamos lá então para a nossa quarta semana. Eu vou desligar a música e vamos transferir o nosso ambiente para o que vai ser o guia da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje ela tem três partes distintas. A primeira delas eu vou fazer a correção da atividade da semana anterior. A segunda dela nós vamos para a aula efetivamente. E depois apresentarei para vocês a atividade que não vai ser diferente da semana 3. Portanto, em tese teremos duas coisas novas aí,
uma o conteúdo da semana e outra a correção das atividades que foram da semana passada, né? Então vamos lá para a correção das atividades. Foi passado como objetivo dessa semana a resposta de 5 questões com base na aula anterior, né? E eu vou falar sobre cada uma delas, tá? Quais são as fases do capitalismo? Nós vimos que o capitalismo ele é marcado por 3 fases distintas. O capitalismo comercial, que é marcado lá pelo mercantilismo, né? O capitalismo industrial, que vem como a mudança, a forma com que esse capitalismo, com que os produtos, os bens fossem produzidos, né? Sai de um processo de uma fabricação artesanal para um processo de uma fabricação industrial, né? E depois o processo monopolista do capitalismo financeiro, que é o que a gente vive até os dias atuais, né? O capitalismo como forma de financiamento desse setor produtivo, né? Todos os nossos focos estão montados para isso, né? Daí a gente consegue ver a situação da importância dos bancos para a economia, né? Não conseguiríamos pensar num sistema produtivo sem os bancos intermediando essas negociações, né? Então respondemos a primeira questão, né, que é muito objetiva: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, né? A segunda questão é qual é a origem dos bancos, né? Os bancos são remontados desde a antiguidade do Egito, né? Já existia uma armazenagem para grãos naquela época, né? E falamos em diversas outras situações, mas em tese nós podemos dizer que os bancos já estão na origem da sociedade há muito tempo, né? A terceira questão, qual a função dos bancos, né? Então os bancos, além deles terem um papel importantíssimo de armazenagem de riquezas, ele também tem um papel de facilitar o comércio com métodos alternativos de pagamento e, o mais importante, reunir poupadores e tomadores de crédito, né? Depois, na quarta questão, eu peço para que você exemplifique com suas palavras como o banco cria dinheiro, tá? Vocês não precisam responder nenhuma das questões da forma que aqui está, né? Do jeito que você respondeu, se a ideia for a mesma, é isso que nos interessa, né? Então a resposta seria mais ou menos assim: a criação do dinheiro é feita pela operação contábil. Uma parte dos depósitos feitos na instituição bancária é destinada a empréstimos que geram contas a receber, tá? E um novo depósito é realizado. Percebam que o mesmo dinheiro ele dá origem a um dinheiro novo, a um novo depósito, muito embora na contabilidade do banco foi gerado lá uma continha, contas a receber, né? E por fim, a última questão, que era para você exemplificar o banco como um sistema de regulamentação e autorregulamentação, tá? Os bancos se autorregulamentam pelas movimentações de recursos entre eles, né? Falamos que os bancos emprestam dinheiro entre eles, movimentam dinheiro de economia que estão produzindo para economias que precisam de financiamento, tá? E a desregulamentação é uma pressão até efetuada pelos bancos para que ele possa movimentar esse dinheiro com uma maior naturalidade, né? Terminamos a correção. Percebam que era algo muito simples, tá? E é essa simplicidade que a gente espera de vocês. Vocês lembram que eu falei da importância do caderno lá atrás, tá? O que a gente está fazendo com essas questões é fazer uma forma de transitar essa informação, né? Uma comunicação ela é feita com emissor, mensagem e receptor, mas ela é feita de mão dupla. Eu preciso receber de vocês o que vocês estão produzindo, né? E a gente sabe também que se deixar a gente vai fazer corpo mole e vamos nos preocupar com a atividade só lá no final do semestre, né? A hora que tiver a P2. E isso não é o nosso objetivo, tá? Nós temos que fazer uma construção de conhecimento por partes. Lembrem-se de uma frase que eu falei para vocês no início do semestre: aula dada é aula estudada hoje, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre o mercado, né?
A gente muito escuta de falar de mercado, né? O mercado financeiro, o mercado de empregos, o mercado de frutas, o mercado de exportação, o mercado de importação, o mercado interno. A gente escuta esse termo mercado, mas quando a gente está falando de mercado, do que a gente está falando? Do que exatamente está sendo falado, né? Então, a gente vai ver isso, tá? Para que vocês acompanhem isso no material que nós utilizamos, se você estiver acompanhando o livro pelo PDF, ele está isso nas páginas 60 a 74, e se você acompanhar isso pelo livro, ele está nas páginas 54 a 65, ok? Então vamos lá. Percebam que eu trago aqui uma foto de um mercado, é uma foto interna do Mercadão em São Paulo. Tá? Aqui nós vemos o corredor cheio, né? E vemos as bancas com seus comerciantes ali, esperando que os clientes venham para comprar suas mercadorias. Tá? Isso é um exemplo de mercado. Tá? Para a gente conseguir definir mercado é uma união de compradores e vendedores. Toda vez que eu reúno pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender, eu estou falando de mercado, tá? Daniel, mas e mercado de trabalho, como é que é? Tá? Nada mais é do que o trabalhador vendendo a sua mão de obra e as empresas comprando esta mão de obra. Percebam que tudo se baseia nesse processo dessa relação, né? Então, toda vez que vocês escutarem economia falar de mercado, vocês estão escutando falar que há uma união desses dois segmentos. Né? É importante a gente ver, aqui eu trago uma outra foto do Mercadão Municipal, eu sou apaixonado pela arquitetura desse lugar, eu acho ele muito bonito, não só internamente, como externamente. Então nós temos aqui o Mercadão de São Paulo por fora, né? Mas nós temos uma exemplificação de um mercado virtual, né? Onde as pessoas não estão próximas. Percebam que o momento que a gente passa discute muito isso, né? Esse mercado físico desse mercado virtual, né? Como que ele se dá, né? Como que é esse mercado? Ele pode pegar, e aí a gente vai para o processo da definição do mercado. Toda vez que eu reúno compradores e vendedores, eu estou falando de mercado e que ele pode ser apresentado para a gente, tanto de maneira física quanto de maneira virtual. Tá? E quais são as condições típicas para que eu tenha um mercado eficiente? Né? Eu preciso ter um grande número de compradores e vendedores, eu preciso ter informações perfeitas e liberdade de entrada e saída. E nós vamos ver que este é o ideal, é a forma que nós usamos para poder entender os conceitos aqui estabelecidos, né? Estabelecidos na ciência chamada economia. Tá? Percebam que aqui eu já vou começar algumas críticas de impossibilidade. Tá? Eu preciso ter um grande número de compradores e vendedores, porque se eu quero a eficiência do mercado, eu não posso que uma única pessoa interfira nas condições desse mercado. Né? Eu não posso, por exemplo, que uma única pessoa é a única pessoa que produz um determinado produto X, não nos interessa qual é esse produto. Tá? E aí ela vira e fala assim, não, meu preço está muito baixo. Mas o comprador precisa muito desse mercado, né? Ele precisa muito desse produto X. Tá? E aí esse vendedor esconde aquilo que foi produzido para que esse preço possa subir e ele melhore suas condições. Então eu não posso ter, né, um mercado em que ele possa receber a influência de um grande jogador, de um grande player desse mercado. Tá? Ele tem que agir de forma independente, de acordo com o seu interesse. Tá? Perceba, nada impede que um vendedor recolha a sua mercadoria e fale, agora eu não quero vender. Tá? Não é isso que está se falando, mas isso não pode interferir no processo de mercado. Se ele tem condição de segurar o seu milho que ele produziu lá para vender no futuro que o preço vai estar mais alto,
Legal, boa sorte para ele. Só que essa retenção dele não pode atrapalhar a evolução e o acontecimento desse mercado. Ele não pode faltar milho por conta disso, tá? E para que isso aconteça, eu preciso ter uma reunião de grandes compradores e grandes vendedores, um grande número de compradores e um grande número de vendedores. Perceba que isso também vale para o mercado de consumo. Tá? Eu não posso ter um grande comprador que, quando o preço está muito baixo, ele vai lá e compra toda a produção, né? Fazendo com que ele tenha uma vantagem competitiva diferenciada. Né? As informações perfeitas. Tá? Quando a gente está falando de informação perfeitas, nós estamos falando de um produto que tenha mesmas características, tá? Que o consumidor consiga saber, olha, eu estou comprando um determinado produto que ele pode ser comparado com esse outro aqui, né? Se eu não tenho essa informação perfeita, tá? Como, por exemplo, a utilização de mão de obra escrava, tá? É lógico que se eu tenho um produto que tem uma mão de obra escrava, esse produto vai estar mais barato no mercado, mas eu não posso ter isso sem que eu saiba, tá, que eu estou explorando o mercado escravo. São as informações de como esse produto é feito e do que esse produto é composto. Né? Nós temos ainda, para a eficiência de mercado, uma liberdade de entrada e saída. Percebam que para que eu tenha uma atratividade de mercado, eu preciso que esse mercado atraia novos investimentos ou atraia novos consumidores. Tá? Mas só que pensem aqui comigo, eu consigo financiamento para abrir um mercado, para abrir um mercado novo de uma forma simples? Tá? Se o mercado deixou de ser atrativo, eu consigo sair desse mercado e ir para outro de uma forma rápida? Tá? Eu preciso, para ter esse mercado eficiente, um processo de uma transição de entrada e saída para esses mercados. Tá? Se eu não tenho isso, automaticamente eu não vou ter a busca desse mercado perfeito que nós vamos ver lá na frente. Só acontece de uma certa forma na teoria. Tá? Na maior parte das vezes nós não temos esse mercado perfeito. Tá? E aqui, para a eficiência de mercado, nós vamos ter uma divergência de pensamento entre os economistas. Tá? A primeira corrente, ela pensa que o preço captura todas as informações sobre o produto. Tá? Você pensa em como é que é essa primeira corrente. Pensem aqui comigo. Eu tenho que comprar um tênis, tá? E aí eu vou numa loja de sapatos, ou vou num site comprar um tênis. E aí, se eu conseguisse essa primeira corrente, estabelecer que o melhor tênis é aquele que tem o maior preço. Tá? Automaticamente eu consigo identificar que a qualidade daquele produto é maior porque ele tem um preço maior. Isso, na verdade, nós sabemos que não é bem verdade. Né? É possível você ter um produto, às vezes, por um preço menor, mesmo tendo, às vezes, a qualidade de sua matéria-prima maior. No caso do tênis, a gente tem aí a questão do valor da marca envolvida, né? E isso fundamenta também a questão da formação dessa situação. Então, essa primeira corrente dos economistas, eles falam que o preço captura todas as informações de um produto. Tá? A segunda corrente, ela vai divergir da primeira corrente, né, que o acesso a informações diferentes não permite que o preço tragam todas essas informações. Confesso para vocês que eu, Daniel, eu sou adepto dessa segunda corrente. Essa segunda corrente que me traça a condução das minhas análises no mercado econômico. Né? Há coisas envolvidas, né, nesse produto em que eu não sei, nós não temos todas as informações. Pensem bem, nós falamos do mercado de refrigerante, por exemplo. Pensamos que a gente está falando do mercado de refrigerante. Todas as empresas de refrigerante têm acesso às mesmas informações? Ou temos uma empresa muito mais eficiente no mundo, né?
vamos falar aí do Coca-Cola, que chega em qualquer lugar do mundo, tá? Sabemos como a Coca-Cola é feita, algum outro refrigerante chega perto do que é esse produto, né? Automaticamente essa empresa tem informações que são muito diferentes, né, dos seus concorrentes, tá? O que traz um desequilíbrio nessa eficiência de mercado. Peço para vocês só um minutinho. Trabalhar em casa tem essas situações aqui, né? Um pouquinho antes de vir gravar, eu pedi para o vizinho que respeitasse, porque eu ia precisar gravar essa aula, mas enfim, né? Vamos lá, né? É importante a gente saber nesse mercado também, tá? Que nem sempre a concorrência está dentro do próprio mercado. Há concorrências que elas acontecem entre os mercados, tá? Para que a gente consiga entender isso, eu trouxe uma questão aqui para a gente responder, tá? Como um carro grande afeta a questão da fome no mundo, tá? Ah, Daniel, mas você está falando de carro, o que carro tem a ver com fome? É muito simples, gente. Vamos pensar lá. Cada vez que eu tenho um carro mais pesado, este carro mais pesado tem características de um maior consumo, tá? Com esse maior consumo, há uma grande pressão do mercado para que esse carro se utilize de um combustível um pouco mais eficiente, tá? O que temos nesse sentido? Uma migração no mundo inteiro para uma coisa que começou basicamente no Brasil. A gente tem mania de fazer críticas ao Brasil, mas que é a concepção do etanol, tá? O Brasil tem um dos etanóis mais eficientes do mundo, né? Quando eu faço essa migração para a utilização de etanol, o etanol se utiliza de fontes vegetais, né? O etanol nos Estados Unidos é feito a partir do milho, feito a partir da soja. Nós fazemos o nosso etanol com base na cana, né, que se torna o nosso etanol muito mais eficiente. Só que quando eu migro o sistema produtivo para a produção de cana, de milho, de soja para a produção de etanol, automaticamente eu estou tirando capacidade produtiva de alimento. É muito mais atrativo eu fazer etanol do que eu fazer ração, do que eu fazer alimento, do que eu fazer farinha, do que eu plantar grãos. Tá? Pensem bem, a terra é a mesma, eu não consigo estar plantando cana e arroz ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, os mercados concorrem entre si. Tá? Dentro do mercado de combustível, nós ainda temos a questão logística. Né? Cada vez que eu mexo nesse setor de transporte, automaticamente a transferência, lembrando alguns conceitos de como nossa economia é formada, né? Nossa economia ela é formada por mercados eficientes, eu vou produzir aquilo na qual eu tenho maior eficiência para que eu consiga produzir, né? Quando eu faço isso, eu preciso transferir essa produção, né? Um produto que é comercializado na China tem que chegar ao mundo, né? Um produto que é comercializado no Brasil, o nosso milho, a nossa soja, a nossa carne, ela vai para o exterior e ela tem que chegar ao mundo. E essa transferência também se utiliza de combustíveis. Percebam que há uma interferência de um mercado em outro mercado, né? Por uma questão de atratividade e que deixa os produtos mais escassos ou menos escassos, né? E aqui, para que a gente consiga entender, já estamos quase no finalzinho da nossa aula, a gente vai falar dos mercados imperfeitos. Aqui eu trago para vocês aqui eu trago para vocês a figura de um átomo. Quando a gente estuda lá na escola, que a gente vai tentar entender essa situação, os professores nos trazem o átomo como uma situação de um núcleo rodeado por elétrons e prótons, né?
Mas esta imagem, nós também sabemos que ela tem uma finalidade didática, assim também a economia. Né? Muitos dos conceitos que a gente traz aqui, eles são trazidos para que vocês consigam entender o funcionamento da economia. Né? Ou seja, a maior parte dos mercados, eles não têm essa perfeição. Olha, se eu tenho muito produto, automaticamente o preço dele vai cair e esse consumo, quando ele é aumentado, esse preço vai subir. Né? Eu não tenho essa situação. Eu tenho alguns critérios que são as formações dos mercados imperfeitos. Tá? Que aqui nós vamos estudar dois: o monossopônio e o monopólio. Tá? O monopsônio, ele é aquele que é formado por um único comprador. Vamos dar um exemplo disso? Se a gente vai lá para o sul, diversas avícolas abastecem o mercado de produção de aves, né? Diversos criadores de aves alimentam essa avícola. Mas se a gente for pensar, nós temos pouquíssimos produtores, pouquíssimos abatedores para essa situação e muitas pessoas que produzem esse processo. Né? Então, Sadia, Perdigão, elas são as poucas empresas que compram de muitos. Elas, basicamente, que ditam as regras deste mercado. Né? Então, a gente está falando de um monopsônio. Tá? E o monopólio é o que a gente já muito conhece, esse talvez seja muito mais conhecido que o monopsônio. Né? Ele tem um único vendedor, né? E, portanto, é ele que tem essa influência sobre o mercado. Vamos lembrar que isso é uma das características que são contrárias ao processo do mercado perfeito que nós estudamos. Né? E quais são as vantagens do mercado competitivo? Quando eu tenho um mercado competitivo, automaticamente eu tenho um processo de autorregulamentação desse mercado. Tá? Uma única pessoa ela é incapaz de interferir nas relações desse mercado. E isso faz com que o mercado entregue a esse mercado consumidor produtos muito mais eficientes, a preços muito mais justos. Percebam que eu não estou falando aqui de preços mais baixos, eu estou falando de preços mais justos. É importante que a gente enxergue essa questão da justiça. Né? Essa questão da justiça passa também pelo processo da distribuição de riqueza entre todas as pessoas. Né? Passa por um processo onde não há exploração de um mercado específico, de um mercado produtor, né? E isso vai nos trazer vantagens excepcionais quando eu consigo fazer esse processo de competição. Quando eu não tenho esse mercado competitivo, automaticamente eu tenho poucas pessoas ditando as regras desse mercado. Tá? Assim como na aula anterior, nós temos hoje 3 questões a serem respondidas. Eu peço para que concentremos a devolutiva exclusivamente no FACIC Interativa. Dessa forma, o fluxo de informação facilita muito e o processo de correção para a gente é muito mais fácil. Tá? Na aula que vem eu faço a correção dessas 3 questões e partimos para a situação de conceitos de oferta e demanda. Como que essa oferta e demanda são influenciadas dentro desse mercado que nós pegamos os conceitos na aula de hoje. Tá? Se você tiver dificuldade de acessar o FACIC Interativa, eu peço que me procure. Eu vou auxiliar você. Pode me procurar no privado do WhatsApp. Se você tiver alguma dificuldade também na comunicação, eu peço que se atente para que entre no grupo da sua sala para essa disciplina. Ele será usado como meio de comunicação entre professor e alunos, alunos e professor. Agradeço a atenção de vocês e uma excelente semana. Obrigado.